Olha que interessante. Cuidado com as suas palavras. Você não controla o que as pessoas falam a seu respeito, mas sim o que você fala a respeito delas. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre genealogia. O que você tem deixado como legado? Os pais plantam árvores para a sua descendência. Você tem plantado para as futuras gerações? Eu quero falar aqui sobre genealogia. Está lá em Isaías 61:9. A posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto ouvirem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É uma coisa muito interessante, não é verdade? Mas eu quero falar de genealogia. Falei de descendência, quero falar de genealogia. Está lá em Gênesis 9 que diz assim: ele está interessado, Marisete, ele quem? Jesus, na sua geração, na sua descendência. E a palavra de Deus lá em Gênesis 9:9 diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Será que o Senhor estava preocupado com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos? Ele queria estabelecer uma aliança. Nós estamos chegando amanhã no Dia das Mães, o mês alusivo à comemoração do Dia das Mães. As mulheres que trazem a humanidade à Terra. Toda mulher, ela é o portal da humanidade. Homens e mulheres só vêm à Terra através de um ventre de uma mãe, de uma mulher. E Deus poderia trazer o seu filho à Terra de qualquer maneira, mas ele não quis isso. Ele também escolheu uma mulher para que trouxesse ao mundo o seu filho. Bom dia, minha amiga Ana, que honra. Então, eu estou falando aqui que o Senhor escolheu fazer uma aliança conosco, preocupado com as futuras gerações, com as nossas gerações, com o meu neto, com a minha bisneta, com os meus filhos, netos, bisnetos, porque essa aliança, ela vai passar de geração para geração. E a palavra de Deus lá em Gênesis 9:9 diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Com a vossa descendência. Quando Deus escolheu que Jesus viria à Terra, o seu Filho amado, para salvar toda a humanidade, ele decidiu que o seu Filho viria à Terra através do ventre de uma mãe. Amanhã nós comemoraremos o Dia das Mães, mas todos os dias é o dia desse ser iluminado, desse ser que é gerado em seu ventre todas as gerações. Por quê? Porque só através do ventre de uma mãe a humanidade vem à Terra. Será que chegou o momento dos homens e mulheres valorizarem ainda mais esse ser divino que gera vida dentro dela durante 9 meses e que coloca no mundo todo homem e toda mulher? Não existe outro meio do homem e a mulher vir à Terra. Nós somos a máquina do tempo. Nós somos o portal da humanidade. E nós precisamos entender que Deus escolheu isso. Quando Ele nos criou, Ele já nos deu esse poder único. Ninguém mais tem esse poder, a não ser eu e você, mulher, de gerar vida dentro de nós. Deus deu inteligência ao homem, mas o homem jamais superará Deus. Então, por mais inteligente que o homem seja, nunca, até hoje, e jamais será criado um mecanismo como o ser humano. Principalmente como a mulher, que traz em seu ventre o meio e o mecanismo de gerar vida dentro dela. O Senhor estava preocupado com a minha descendência, com a sua descendência.
E eu quero que você escute bem. O Senhor, Ele escolheu. Ele fala assim, ó, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, do ventre de uma mulher, são o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da minha mocidade. Tá lá em Salmo 127, 3, 4. E eu quero que você dedique tempo a cuidar dessa herança, a cuidar desse maior patrimônio que o Senhor te deu, que são os filhos. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, sempre falando que os pais, o Senhor, Ele nos escolheu como os filhos. Quando Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você, Ele nos dava a oportunidade de sermos resgatados da morte eterna. Entretanto, é necessário uma coisa. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Por quê? Porque ela escolheu viver nos pés de Jesus. Ela escolheu parar para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus. E quando os filhos são gerados, Deus já os gerou. Antes mesmo de eu, mãe, meu esposo, pai, sabermos que iríamos ter Valentina, Deus já tinha gerado a Valentina. Deus já tinha escolhido essa aliança com todos aqueles que viriam a minha herança, a minha geração. O Senhor já tinha escolhido. Então, eu vou falar um pouco esse final de semana sobre isso, sobre paternidade de Deus, sobre identidade de cada um de nós. Nós precisamos entender essa aliança que Deus, Ele escolheu fazer com as nossas gerações, porque Ele escolheu ser Pai de toda a humanidade. E Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu comecei lendo, quero ler aqui, hoje é dia 10 de maio, amanhã é dia 11, dia das mães, comemorado o dia das mães. Vinde e vede o que Deus tem para fazer. A bondade e a compaixão já levaram mais pessoas para Jesus do que apenas a proclamação. Eu quero que você entenda, Deus tem algo grandioso para fazer em você e através de você. Você é uma ferramenta que Ele quer usar. Eu quero ler todos os meus devocionais para ver se as palavras, elas se... repetição progressiva. A gente precisa repetir a palavra de Deus para a gente viver a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, conhecer, comer a palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que quem o tem aprendido. Está lá em 2 Timóteo 13, 14. A gente precisa levantar de manhã e agradecer a Deus que Ele nos deu a oportunidade de acordar, não é verdade? Ele já me acordou meu esposo, acordou Valentina. E a gente precisa lembrar de uma coisa, de desconectar de coisas que não valem a pena. Essa noite eu tava orando, antes de dormir, deitei ali, e aí orei aqui em pensamento, porque a gente precisa vigiar e orar todo o tempo. Você não precisa estar aqui na mesa só para orar. Você pode orar no carro, você pode orar na rua, pode orar no seu quarto, você pode orar deitado, em pé. Eu falo que até no banheiro eu tô ali tomando banho e orando. E obrigada, Senhor, pela graça, pela misericórdia que não tem fim. Porque o Senhor, aqui na minha mente, me desconecta de coisas ruins. E como eu te falei, eu não tenho poder de levar as pessoas a falar sobre mim o que eu realmente sou, né? Eu não controlo o que elas vão falar a meu respeito, mas eu posso controlar
o que eu falo a respeito delas. Então hoje, a palavra que sai da minha boca é uma flecha que eu atiro. Então eu preciso, são sementes também, sementes que vai frutificar. Então eu preciso ter cuidado com as palavras, eu preciso ter cuidado com o que eu profetizo. Deus me manda profetizar bênção, porque eu tenho essa escolha de profetizar bênção ou maldição. Inclusive ele fala, eu tenho que escolher se eu quero viver 1000 anos de bênção ou 1000 anos de maldição, principalmente sobre a minha geração. Então as minhas sementes de hoje vai repercutir na eternidade da minha geração. Então eu preciso me preocupar com o que eu faço hoje, com o que eu planto hoje, porque eu posso até não estar mais aqui, mas os meus filhos, meus netos, os meus bisnetos podem estar e não colher por causa da minha plantação, porque criar filhos com caráter, ensinando eles o caminho que eles devem andar, para que eles ajam e sejam bons cidadãos, eles sejam pessoas boas, que as pessoas terão prazer em receber e falar, olha, é filho da Marisete, é filho do Jaires, eram pessoas boas, eu vou ajudar, eu vou, sabe, esse tipo de coisa, a porta que vai se abrir, quem vai te recepcionar, você precisa ficar preocupado com isso, porque as suas sementes vai repercutir na eternidade. E não é só, na eternidade é muito longe, eu não vou me preocupar com isso. Você pode não estar mais aqui, mas a árvore que você planta hoje pode dar sombra para o seu filho, pode dar sombra para o seu neto, entende? Então você precisa se preocupar sim com as suas plantações, com a semente que você tem plantado. E é preciso ser agressivo, é preciso correr atrás de viver melhor, de fazer o seu cérebro funcionar, te dar lucro. Mas sabe qual é o maior lucro? É uma família sólida, é um patrimônio, é a sua família. Então, se você não preocupar com ela, você não vai se preocupar com mais nada. Porque traça vai corroer o seu patrimônio. E o ladrão pode roubar. Mas o que você plantar de coisas boas vão ficar e vai repercutir pela eternidade. Pode ser sementes, não para você hoje. Quer dizer, as sementes que você planta hoje pode ser a árvore que o seu filho vai sentar debaixo da sombra. Cuidado com as palavras. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Onde que está isso? Ela é em Efésios 4:29. Palavras, ela mata. A língua, ela tem um poder de matar, mais do que uma arma. Que muitas vezes você dá um tiro na pessoa, ela não morre. Mas você fala uma palavra que você pode matá-la. Você pode paralisar essa pessoa com a palavra que você deu. Então, você preste atenção, porque palavras são sementes. Você pode até passar semeando, mas um dia você vai voltar colhendo. E se a plantação for boa, você vai colher boas coisas. Agora, se não for, tá? E a verdade, ela vem à tona, passe tempo que passar. A verdade, ela sempre vai ser verdade. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as intenções do seu coração. Você pode até maquiar situações para parecerem verdade, mas a verdade vai aparecer. A verdade vai vir à tona. A fofoca é muitas vezes subestimada, mas se revela como um comportamento nocivo que causa diversos problemas e semeia discórdia entre as pessoas. Por onde acontece, por onde passa. Por isso a Bíblia a condena, a fofoca, a mentira. Deus a condena na Bíblia. Deus odeia o mentiroso. Deus odeia o fofoqueiro. Marisete, e aí? Sim, ele odeia. Tá na palavra.
Em um mundo onde a comunicação instantânea nas redes sociais facilita as desavenças, porque não é só para o bem que usam as redes sociais, calúnias, difamações, tá aí nas redes sociais toda hora. Presenciamos uma triste realidade de pessoas a todo momento criticando e apontando os erros dos outros. Precisamos ter muito cuidado, não é verdade? Utilizando nossas palavras para abençoar, não para destruir, principalmente as pessoas. As redes sociais, ela é muito rápida. Dependendo do que você fala, faz um estrago, que por mais que você tente depois mudar isso, vai ser muito difícil, tá? Porque sempre vai ficar aquele vestígio lá que não se apaga. Deus apaga os nossos pecados, só Ele. As redes sociais não, tá? Então toma cuidado com o que você posta na rede, com o que você fala, porque não vai sair de lá. Para abençoar, não para destruir. Principalmente, olha aqui, nas redes sociais, onde a sensação de anonimato faz as pessoas proferirem diversas palavras de maneira impensada e até odiosa. Porque muitas vezes você tá com raiva e você vai para a rede social e você fala o que você acha que é. E depois você verifica, não é bem aquilo. E aí? Até tirar aquilo de lá, como eu te falei, muitas vezes nunca mais você consegue tirar. Aquilo vai estar sempre ali. Dessa mesma maneira, muitas vezes entramos em rodas de conversa onde o assunto principal é a vida do outro. É a vida do outro. Precisamos escolher cuidadosamente nossas companhias. Estar atentos ao que ouvimos, reproduzimos e principalmente ao lugar em que estamos. Você precisa escolher os ambientes que você vive. Algo muito ruim a respeito disso é que muitas vezes legitimamos. Como advogado, eu quero te falar. Legitimamos esse tipo de comportamento e nem sequer percebemos. Como assim, Marisete? É que estamos sendo agente do caos e da divisão. Porque você escuta algo e você não verifica, você não vê a procedência, você não verifica se é verdade, você simplesmente leva para outra pessoa. E aí você, que é uma pessoa, né, que tem influência, que pode realmente ter credibilidade, falando aquilo, acaba legitimando aquilo como verdade. E na verdade, nem era verdade, mas você legitimou aquilo, porque as pessoas olham para você e sabem quem é você. Fala, fulano falou, então é verdade. E estamos sendo agentes do caos e da divisão, prejudicando reputações ou julgando pessoas que deveríamos amar e abençoar. Com as intrigas, com as conversinhas, com as fofocas. E o que você pode fazer a partir de hoje? Tome mais cuidado com as palavras que têm saído da sua boca, porque é da sua boca que importa. Da sua boca, e passe a utilizá-las como instrumento de bênção e bondade, pois é isso que Deus Pai espera de nós. O salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma pergunta. Quem? Aquele que é íntegro, ele responde, em sua verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Olha aqui. Tá na palavra de Deus. Tá onde? Na palavra de Deus. Salmo 15, do 1 ao 3. A pergunta foi: Senhor, quem poderá habitar no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? E aí ele responde: aquele que é íntegro na sua conduta e pratica
o que é justo. Então você que é fofoqueiro, que é intrigueiro, caluniador, mentiroso, fica aí fazendo meias verdades, encobrindo os seus erros, Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Jamais. Ah, Marisete, há muito tempo. Ele pode pedir perdão a Deus. Sim, até o último minuto. Lembra do ladrão na cruz do Calvário? Até o último minuto. Então, para de difamar, para de caluniar, para de fofocar, porque só vai morar no santuário o justo, o íntegro, o de coração, que fala a verdade e que não usa a língua como arma afiada. E não faz mal ao seu semelhante e não lança calúnia contra o próximo. O próximo pode estar do seu lado, seu marido, seu filho, seu irmão, seu amigo, que você fala que é amigo, ele vira as costas e ele é apunhalado. Então, a língua está na palavra de Deus, ó. Só quem vai morar lá? O íntegro, o bom de coração, o que pratica a verdade, o que vive a verdade, porque a verdade, ela prevalecerá. E aquele que não lança calúnia contra o seu próximo. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, não é verdade? Mas Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não pensa você que você está escondendo da Marisete e o resto do mundo e Deus não está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Nada está escondido dele. Nada. A fofoca é um hábito que devemos deixar para trás, utilizando a boca para proferir bênçãos e amor em todo o tempo. E eu quero te falar, tenha cuidado, mas lembre-se bem, você não controla o que as pessoas falam a seu respeito. Você só controla sabe o quê? O que você fala a respeito delas. Isso você controla, porque é o que sai da sua boca. Agora, o que elas falam a seu respeito, isso é problema delas. Então, se preocupe com você, com o que você anda falando, com o que você anda fazendo, porque ele te conhece. Não fica aí buscando a aprovação de ninguém. Ah, o que fulano acha de mim, o que fulano pensa de mim, isso é um problema dele. Mas Deus conhece o seu coração, Deus te conhece, Deus sabe as intenções do seu coração. E como eu te falei, plante sementes hoje que vai gerar sombras para os seus filhos no futuro. A árvore que você planta hoje, você pode até não comer do fruto dela, mas a sua geração poderá comer. Então se preocupe com isso. Por quê? Porque o que você plantar hoje vai repercutir na eternidade. E os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos podem comer desse fruto ou ficar debaixo dessa sombra. Quanto tempo, né, bonita? Tá sumida, o que você anda fazendo? Então, você precisa, primeiramente, graça e paz, saber quem é você, a sua real identidade. Você precisa saber quem é seu pai. Se você é o pai, o seu pai é o pai da mentira ou o pai da verdade. E se você escolheu que o pai da verdade é quem é o seu pai, porque o da mentira você já sabe quem é, Satanás. Satanás gosta de fofoca, intriga, conversa fiada. Satanás gosta de tudo que vai matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele é o Deus da verdade. Ele ama a verdade. Ele conhece as intenções do nosso coração. Por quê, Marisé? Porque foi ele que nos criou. Antes mesmo de eu e você sermos geradas no ventre da nossa mãe. Amanhã é dia das mães. Ser gerada no ventre da nossa mãe, ele já nos amou, ele já nos gerou. Ele já tinha planejado, tinha um plano, um propósito para mim. Qual é o seu propósito de vida? O que Deus tem colocado no seu coração para você fazer? Você não nasceu por acaso. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Quando Ele te criou, Ele tinha um projeto original para você. E eu estava lendo hoje também sobre o filho pródigo, né? Que foi, pediu a herança
e foi embora, gastou tudo, só que ele tinha aprendido com seu pai coisas valiosíssimas no tempo que ele viveu com o pai. E quando ele estava lá trabalhando no chiqueiro dos porcos e estava comendo aquelas bolotas de porcos, ele se lembrou do seu pai. Por quê? Porque o caminho que o pai ensinou para ele, ele lembrou como era tratado os empregados do seu pai. Você tem noção disso? E ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá teus empregados são bem tratados, tem comida, come dignamente. Mas nós estamos falando aqui de futuras gerações, o que você vai plantar, o que você vai deixar como um legado nessa terra. E eu estou reavaliando muitas coisas, sabe? Porque não é só dinheiro. Eu quero deixar um legado para minha geração. Porque não adianta eu morar numa casa grande, num condomínio de luxo, e não ter paz para dormir à noite. Não é que é bom, não é que eu não queira. Eu quero. Hoje, eu mudei para Cuiabá. Tô morando em Cuiabá. Num apartamento, num condomínio. É bom para minha filha, para nós, temos segurança, temos água. Mas eu amo Várzea Grande, tudo meu é em Várzea Grande. Nós falamos assim, mas Deus é que controla os meus dias. Deus é que controla o que Ele quer fazer em mim, através de mim. Eu estou pedindo a Deus que Ele me mostre o meu caminho, para onde Ele quer me levar, o que Ele quer fazer em mim e através de mim. E eu preciso, cada dia mais, me conectar com Cristo. Quero aprender mais e mais dEle, para que eu possa deixar um legado para minha geração, para que as sementes que eu plantar hoje seja a árvore que minha filha vai descansar debaixo, a sombra, porque é eu que tenho que deixar uma herança para ela. Eu que preciso me preocupar com o que eu tenho feito. Eu não preciso de aplauso de multidão na minha frente. Quando eu saio de lá, a língua afiada me mata pelas costas. Eu quero estar em ambientes que quando eu saio, as pessoas falem de mim, mas falem a verdade a meu respeito. Olha, aquela mulher, ou que falem bem de mim em lugares que eu nem esteja. Sabe? Que as pessoas se lembrem de mim e falem de mim, mesmo em ambientes que eu não esteja. Com salas cheias, alguém lembra e fala, olha, fulana de tal, é assim, assim, assim. Coisas boas a meu respeito. Falem, por quê? Porque quando os meus filhos precisarem, eles também se lembrarão deles. Ah, essa aí é filha da Marisete, essa aí é filha do Jaires. Então, você precisa se preocupar com as sementes que você está plantando. Qual é a sombra que você vai deixar para a sua geração? Então, eu quero presentear um casal e eu quero que você entenda. Deus tem algo grandioso para fazer em você e através de você. Não se preocupe. Eu estou te falando de coração. Não se preocupe com o que estão falando de você, porque você não controla as pessoas. Você não controla o que as pessoas falam a seu respeito, mas você pode controlar o que você fala a respeito delas. Você pode controlar a sua língua. Então, que hoje, cuidado com as palavras. E lembre-se bem, Deus quer te usar como instrumento dele nesse tempo. Nesse tempo. Hoje, agora. Não é amanhã. O amanhã ele pertence. Ele quer hoje. Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que o ouvem.
Preste atenção aos que o ouvem. Mas não vai falar mentira para agradar. A verdade, ela é verdade aqui e na eternidade. Porque o meu Pai é o Pai da verdade. Então, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha um Dia das Mães extraordinário amanhã. Eu vou falar com você amanhã. Amanhã nós temos live também, cedo. E eu quero falar uma coisa para você muito importante. O que você tem plantado para as futuras gerações? Para o seu neto, para o seu bisneto? Ei, preste atenção. As sementes de hoje gerarão as árvores que os seus filhos e os seus netos ficarão na sombra. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tenha um sábado extraordinário. Estou indo para Arenápolis, para a primeira igreja batista de Arenápolis, pastora Luciene e pastor Tony. Estou indo. Que Deus nos abençoe, que abençoe o seu sábado, que o seu Dia das Mães seja extraordinário. Mas amanhã nós estamos juntos e vamos bater um papo para a honra e glória do Senhor. E eu quero te fazer um convite. Sábado que vem, dia 17 de maio, teremos o nosso culto na IBN Cristo Rei. Isso mesmo, a minha igreja aqui em Várzea Grande, minha igreja amada, meus pastores amados, pastora Cleide, pastor Oswaldo Coutinho, pastor Júnior, pastora Rafaela. Nós teremos um culto de mulheres às 15 horas na IBN Cristo Rei. E eu, Marisete França, vou estar lá lançando o meu livro, Mulheres Diamante, Vivendo Sua Fé com Excelência. Esse livro que começou uma grande jornada nas igrejas. Para você, mulher cristã, pastora, que quer escrever a sua história juntamente com as suas discípulas, me chame, porque juntas faremos e deixaremos um legado nessa terra. Mulheres transformadas pelo Senhor, mulheres grandiosas, mulheres de fé, mulheres de excelência. Feliz Dia das Mães para você também, Sheila, que Deus te abençoe grandemente. Amanhã vou estar aqui, 6h30 da manhã, horário de Mato Grosso, para juntas, aí na Bahia já vai ser 7h30, então dá para você assistir, fazendo o nosso devocional do Dia das Mães. Eu quero tomar um café com você, ó, café com Deus Pai. Vamos juntas tomar um café, mesa posta, maravilhoso. Vamos? Combinado? Te espero amanhã. E se você for de Várzea Grande, Cuiabá, Chapada, Poconé, Livramento, venha para o sábado, dia 17 de maio, nosso culto de mulheres da IBN Cristo Rei. Você não pode ficar de fora. Eu estarei lá, juntamente com a minha pastora querida, a pastora Cleide Coutinho, com a pastora Rafaela, maravilhosa também, que vai levar uma palavra. Nós teremos a pastora Romilda, que eu sou apaixonada pela pastora Romilda. Vou estar lá com ela, maravilhosa. Então eu quero falar para você, deixa Deus usar a sua vida. Se sinta honrada em fazer parte do reino de Deus, fazer parte do projeto de Deus aqui na terra, tá bom? Tô indo viajar agora. À noite eu tenho um encontro com a igreja ali de Arenápolis, primeira igreja batista de Arenápolis, e domingo também estarei lá e vamos embora depois do culto de domingo. Então ore por nós, nos cubra de oração, porque eu sei que Deus vai fazer naquele lugar. Nós vamos falar sobre paternidade de Deus. Nós vamos falar sobre identidade de filho, identidade em Cristo. Então nós vamos bater um papo muito bom ali, levar uma palavra para o coração de todas as pessoas de Arenápolis. Me aguardem, estou chegando. Beijo, fica com Deus, compartilha essa live e lembre-se bem, cuidado com as palavras, cuidado, a sua boca e a sua língua é uma arma que pode abençoar ou matar alguém. Cuidado com o que você planta. Palavras são sementes e o que você planta, você vai colher, tá bom?
Que Deus te abençoe. Um abraço. Obrigada, Sheila. Um abraço, minha querida. Deus te abençoe. Compartilha essa live com os amigos. Vai lá no meu canal do YouTube. Me siga lá no nosso canal do YouTube, porque eu sei que Deus quer te usar também como missionário nessa terra. Ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe.